Quais são os impactos humanos na biodiversidade? Antes da gente entender o que a gente causa para esse sistema, a gente tem que saber qual que é esse conceito. A biodiversidade é a base da saúde do planeta, e ela tem um impacto direto sobre a vida de todos nós, porque não há fronteira entre o que é humano e o que é natural, entre o que é pessoa e o que é animal. Aliás, para os indígenas da etnia guarani, sequer existe a palavra natureza como algo exterior a nós. A definição mais formal de biodiversidade é que ela é a variabilidade entre organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Há cerca de 10 milhões de espécies que vivem atualmente na Terra. Existem mais de 1,5 milhão de espécies identificadas no mundo. Desse total, 10 mil são aves e os mamíferos são 4,3 mil. Das espécies marinhas, de 250 a 300 mil foram apenas descritas. Esses dados demonstram como o nosso pouco conhecimento da biodiversidade total de todos os ecossistemas, sendo o aquático o mais desconhecido. Mas por que saber sobre tudo isso é importante? Segundo a União Mundial para a Natureza, o valor monetário dos bens e serviços prestados pelos ecossistemas está estimado na ordem de 33 trilhões de dólares ao ano. Estima-se que colhemos entre 50 mil e 70 mil espécies vegetais para uso na medicina tradicional e moderna em todo o mundo. A biodiversidade fornece alimentos e serviços que significam segurança alimentar, além de seu valor educacional, religioso e cultural. Vale citar a célebre frase do grande filósofo racionalista Spinoza, que diz: tudo o que é contrário à natureza é contrário à razão, e o que é contrário à razão é absurdo. Afinal, tudo o que fazemos pela natureza, fazemos em prol de nós mesmos. Após a Revolução Industrial, a nossa relação com o ambiente e as nossas necessidades de vida mudaram, muito em função do nosso novo padrão de vida. Com isso, nós ocupamos todos os ecossistemas, aumentamos nossa produtividade e necessidade de abundância, e com isso a gente removeu e degradou o meio ambiente. Só que o nosso entendimento de progresso dá cada vez mais sinais de esgotamento ecológico do planeta. O antropoceno gera uma organização produtiva que separa a cidade do campo, e tudo isso é incompatível com o metabolismo ecológico. Além disso, o Brasil ainda mantém a modalidade de acumulação de origem colonial. A gente é especializado em exportar e explorar a natureza, enquanto os países dominantes apenas a importam. Diante disso, o que nós causamos? Entre 1970 e 2006, houve uma queda de 1/3 da abundância de espécies de vertebrados, diminuição em integridade e extensão de habitats em muitas partes do mundo, fragmentação e degradação de florestas, de modo que a pegada ecológica da humanidade excede a capacidade biológica da Terra. Atualmente, nós extinguimos, em média, entre 100 e 1000 vezes a mais do que em épocas pré-humanas. Isso significa que extinguimos mais do que a extinção natural extinguiria. No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes estimam que 1000 espécies de animais estão em risco de extinção. A Mata Atlântica já tem cerca de 93% de sua cobertura original desmatada, cerca de 30% do cerrado e 15% da floresta amazônica estão irremediavelmente perdidos. Qual o custo de tudo isso que causamos? Os custos de nosso progresso e do nosso novo modo de vida afetam o planeta em muitos âmbitos além da perda de biodiversidade. A perda de biodiversidade também é uma consequência de todos esses problemas. As florestas tropicais são desmatadas para plantações e pastagens e até para a produção de biocombustíveis. As mudanças climáticas e a introdução de espécies exóticas invasoras, a poluição e a construção de barragens causam a perda de biodiversidade em ecossistemas de água doce e prejudicam todo o sistema que ele sustenta. A sobrepesca danifica os ecossistemas marinhos e provoca o colapso das populações de peixe, levando à insuficiência de pescados, e o alto uso de agrotóxicos elimina muitas espécies importantes para o equilíbrio do ambiente. O Ministério do Meio Ambiente tem um artigo em que eles listam as principais causas pela perda de biodiversidade, e elas são a perda e fragmentação dos hábitats, a introdução de espécies e doenças exóticas, a exploração excessiva de espécies de plantas e animais,
o uso de híbridos e monoculturas na agroindústria e nos programas de reflorestamento, a contaminação do solo, da água e da atmosfera por poluentes e as mudanças climáticas. Todos esses processos têm fundo em ação humana. A essa altura, a pergunta que fica é: quais as consequências dos processos de perda da biodiversidade? Nos últimos 500 anos, 844 espécies foram consideradas extintas pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Bilhões de pessoas em futuro próximo serão mais vulneráveis a pragas, fome e doenças, e a oferta de água doce será irregular ou escassa. Esse cenário já soa bastante familiar entre nós, já que as pandemias que vivenciamos são frutos de perturbações no ambiente natural, seja pelo consumo irresponsável de animais ou pela extinção de hospedeiros naturais. É difícil a gente saber o número exato de espécies que existem no mundo, mas a maior estimativa desse contingente é de cerca de 100 milhões. Além disso, a taxa de extinção decorrente apenas de ações humanas é entre 1.000 e 10.000 vezes maior que a taxa de extinção natural. Por isso, entre 0,01% e 0,1% de todas as espécies do mundo são extintas por ano. Se a maior estimativa do contingente de espécies estiver correta e realmente existirem 100 milhões de espécies por ano, e a nossa taxa de extinção for apenas 0,01% ao ano, significa que em um período de 12 meses a gente extingue pelo menos 10.000 espécies no mundo. Esses dados e essa conta são do WWF, uma organização da sociedade civil brasileira apartidária e sem fins lucrativos que trabalha em defesa da vida. O objetivo deles é mudar a atual trajetória de degradação socioambiental. Já que temos essa conta matemática de perda de espécies, por que isso é um problema? A biodiversidade costura a teia do ecossistema mundial, e a perda de algumas espécies gera uma reação em cadeia que causa o completo colapso do sistema. O ecossistema mundial é uma teia, e impactos nos setores dele afetam o mundo como um todo. Um exemplo de espécies-chave são as abelhas, os corais e os lobos. E o que nós temos a perder? Fornecimento de alimentos, fibras, medicamentos e água potável, polinização das culturas, filtragem de poluentes, proteção contra desastres naturais. Além de que serviços culturais, oportunidades de conhecimento, educação, valores recreativos e estéticos encontram-se também em declínio. Basta pensar nos valores espirituais e religiosos da biodiversidade para diversos povos e etnias. Mais do que nunca, é imprescindível construir modos de vida baseados nos direitos humanos e nos direitos da natureza, o que inclui o ser humano, visto agora como uma promessa, não como uma ameaça. Esses direitos não defendem uma natureza intocada, mas a manutenção dos sistemas de vida, se voltando aos ecossistemas e às coletividades, e ampliam a comunidade humana a uma outra comunidade, que incorpora todos os seres vivos. Com tudo isso sendo dito, a mensagem que fica é de que a proteção da biodiversidade é necessária, ética e prudente, pois ela promove bem-estar e alimentação humana, menor impacto ambiental, energia gratuita e os ecossistemas necessários para a nossa vida. A Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU visa a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização de recursos genéticos. Há muitos projetos em curso no Brasil pela biodiversidade, como é o caso das comunidades agroecológicas do Bem Viver, em funcionamento no Distrito Federal e na Santa Catarina, dispostas a lutar por uma transição agroecológica para superar o agronegócio, as cestas pelo futuro, que mobiliza a população a assumir o protagonismo nas lutas por justiça climática, os mutirões da Sociedade do Bem Viver e o projeto dos territórios coletivos, disposto a pensar uma auto-organização comunitária para construir soluções emancipadoras a partir da solidariedade mútua. A gente já sabe a importância da biodiversidade, os impactos e as causas de sua perda. A partir disso, o que nós podemos fazer? Bom, é nossa parte comprar madeiras e produtos vegetais de procedência assegurada, comprar pescados sustentáveis e considerar a importância e o valor do veganismo, não comprar produtos de origem animal como lembranças turísticas, informar-se sobre as discussões políticas internacionais sobre mudanças climáticas e biodiversidade, valorizar e lutar pelas unidades de conservação e cobrar de nossos representantes políticos.
As referências e artigos utilizados para a produção deste vídeo estão linkadas nesse slide.